Boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu acho que a fala do ex-presidente Lula foi uma fala eminentemente política. Ele já começou dizendo que não era entrevista, não era pronunciamento, não era nada formal. Ele queria falar como um cidadão, ele não queria falar nem como alguém que estivesse se sentindo perseguido. E começou a fala dele contando a história da fundação do PT. Então, ele fez um pronunciamento no melhor estilo Lula, que é contando histórias, umas histórias positivas, bem diferente daquele pronunciamento que vocês se lembram depois daquela coercitiva em São Paulo, onde ele disse que bateram no rabo da jararaca, mas não bateram na cabeça. Ali ele estava exaltado, alterado, estava suando muito, estava irritado, demonstrando irritação. Dessa vez não, ele foi calmo, ele foi assim com a mente organizada para contar uma história e com um enredo muito semelhante, não é? Mas com o enredo de dizer que ele é um perseguido, que ele diz que não falava quando perseguido, mas que no final ele se dizia perseguido por ter dado vez aos pobres do Brasil, na educação, porque os ricos vão estudar fora do país e os pobres estudam aqui. Então ele se colocou naquela condição de quem fez um governo para os pobres, enfrentando os ricos e os poderosos. Me chamou a atenção, no final, ele ter pedido os petistas para saírem de camisa vermelha às ruas. Claro que o PT é bem diferente de Fernando Collor, mas lá em Brasília, toda vez que há uma conclamação assim, dessa forma, a gente lembra do Fernando Collor quando ele pediu em 92 que a sociedade fosse de verde e amarelo para as ruas e a população acabou indo de preto. Foi quando deflagrou ali o movimento de rua pelo impeachment de Fernando Collor. Então isso me chamou um pouco a atenção, mas eu achei que ele fez um pronunciamento político, emocional, com a voz embargada em alguns momentos, chorou algumas vezes e deu um recado dizendo o seguinte: ele até comparou que ele tem 71 anos, deixa o Lula para lá, e disse que se encontrarem corrupção dele, algum crime, ele vai a pé até a delegacia. Enfim, ele fez um discurso emocional, político, no melhor estilo Lula, mas não deixou de apontar de adversários, não é? Os adversários dele, às vezes, até nominalmente, Geraldo Alckmin, na questão das escolas, para chamar a sociedade aí para ir às ruas. Eu acho que ele quis fazer exatamente isso, um contraponto à entrevista de ontem. Ele começou dizendo que não faria nenhuma coisa pirotécnica para fazer esse pronunciamento, então ele foi em seu estilo Lula, ele foi bastante Lula. Aliás, ele se chama na terceira pessoa, estranho quem se terceiriza, né? Mas enfim, eu não sou muito a favor de quem terceiriza sobre si próprio, enfim, eu fico um pouco preocupada com isso. Aquela questão também de ter tirado o blazer, de beijar o símbolo do PT, enfim, eu fiquei um pouco, eu não entendi um pouco. Eu acho que, na verdade, o ex-presidente, ele falou ali, no ambiente petista, acho que era por causa disso, né? E, no primeiro instante, ele precisa falar para os seus ali, esse discurso dele é um discurso para ele arregimentar um PT que andou muito esmurecido, desmoralizado depois de tantos escândalos. Então ele está tentando ali, né, com essa tentativa da camiseta, essas coisas que eu não... Ele está tentando dar argumentos para cada um deles sair propagando esse discurso, né, um discurso de que foi um governo de realizações importantes. Então ele não está falando para um conjunto todo da sociedade. Ele pareceu que estava falando muito mais para os seus, para o PT. E aí ele quis mostrar essa camisa vermelha e conclamou as pessoas, os petistas, a saírem de vermelho às ruas. Então eu acho que foi isso, eu vejo que foi isso. Não é uma questão de achar, é uma questão de crença. Eu creio que foi isso. É para que cada um defenda o seu partido e tenha orgulho do partido. Ele falou bastante fortemente ali para a própria militância mesmo. Eu fiquei um pouco... preocupada. Acho que as fileiras antipetistas, elas dizem que o Lula não fez nada de bom e de repente ele começou a falar que só fez coisa boa, né? Então tá tudo meio 50% demais, né?
Aí tem uma frase que diz que eles tiverem que me tirar, vão ter que disputar comigo na rua, uma coisa assim. Mas parece que a rua soa como uma coisa meio urna. Eu não sei se ele já adianta que ele vai se safar de tudo isso e vai para as urnas em 2018. A impressão que eu tive foi essa. Se eu estiver errada, né? Porque quando ele falou essa frase, que vai ter que disputar comigo na rua, ele fez uma referência a 2006, se não me engano, e que em 2005 ele fala que decidiram sangrar o Lula até o Lula morrer. Ele falou, esse foi o período lá do mensalão, quando a oposição fez a CPI, e no momento de chegar no Lula acabou não chegando. E houve essa frase atribuída a tucanos, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de que era melhor fazer o Lula sangrar do que derrotar ou tirá-lo do poder, apiá-lo do poder. Então ele usou essa referência nas ruas, e naquela época ele falava muito em rua, em levar a população para a rua. Então ele usa a expressão rua de duas formas, né, de duas maneiras. 2005 foi na urna, e agora, ao longo do período de 2005, ele ameaçava bastante ir para as ruas, porque ele achava que contava com o apoio da sociedade toda para enfrentar os poderosos, como ele chamava naquele tempo. Então ele usa enfrentar nas ruas porque ele acha que o atual governo não é um governo eleito pelo voto, ele de fato é um governo substituto. Ele quis dizer isso, que os detentores do poder não têm o voto, né? Quem teve o voto foi o PT, e cita todas as eleições do PT. Inclusive a vitória de Dilma, que ele fala que foi um poste que o Lula colocou e que ele exalta a eleição de Dilma Rousseff. E o povo também não está nem um pouco satisfeito com essa entrada do Temer. Eu também, às vezes as pessoas acham que eu tomo um partido de um lado ou de outro, mas não, essa não é a minha intenção como comunicadora. Eu estou aqui para passar os fatos, assim como eu vi, procurando ser imparcial, mas noticiando com a minha visão, pela minha percepção de jornalista, né? Porque, de fato, ontem, hoje, o ex-presidente falou no procurador, tem um momento que ele falou, senhor procurador, não é? Ele parece que está dirigindo apenas ao Deltan Dallagnol, que foi quem apresentou, né, e deu início à entrevista. Mas, na verdade, são 13 procuradores que assinam, não é? Tem a Receita Federal, tem vários outros funcionários públicos, mas chega uma hora que é curioso, porque o Lula hoje ele critica o funcionário público concursado, não é? Que me assustou muito essa posição dele, né? Porque essa crítica ao funcionário público, porque tanto lutam, estudam anos, né? Abdicam de várias coisas, né? Da sua vida pessoal, muitas vezes em prol do estudo, da sua melhora de qualidade de vida, para conseguir um cargo, né, de funcionalismo público. E eu percebi que o ex-presidente, de uma forma bem declarada, explícita, ele desmereceu a classe do funcionalismo público. É um momento que eu achei que ele passou um pouco do ponto, porque uma classe, funcionalismo público tem uma importância muito considerável nesse nosso cenário do nosso Brasil. Então eu acho que vale a pena uma reflexão a respeito de alguns comentários, né? E essa reflexão é sobre essa crítica, né? E pareceu que ele centrou muito a crítica à figura do procurador, o Deltan Dallagnol, quando na verdade essa denúncia foi assinada, né, por um conjunto de procuradores, como eu já falei, né? E mais que a presidente da Receita Federal. Não é uma coisa de uma única pessoa, não é uma obra de um único dono, não é? E nessa fala dele, Lula fala, ele critica, né, ele faz uma crítica aos servidores públicos, como eu falei, concursados, quando ele diz que eles passam no concurso, mas são, na verdade, analfabetos políticos. Ele faz essa crítica que eu achei infeliz
E depois ele disse que talvez que os alunos do ProUni, né, os nossos alunos do ProUni, chegarem a uma carreira de um Ministério Público, talvez a coisa até melhore. Ele fala nessa linha dando uma... Ele dirigiu muito ao procurador Deltan Dallagnol, que é uma pessoa que também tem uma capacidade de oratória, de explicar, de didática, o processo é muito grande, uma grande capacidade. Agora, o Lula é um grande orador, não é? Então a gente viu ontem o Deltan Dallagnol explicando o que aconteceu, o que ele enxergava ali nesse emaranhado todo, né? Que era o Lula como uma figura central num processo de corrupção, e agora Lula se defendendo, dizendo que se tiver... ele até critica que se o procurador não viu prova, viu convicção, ele reage a esta afirmação aí. Ele tentou aí, amigos, fazer um pronunciamento político, ele não entrou no mérito de nenhuma das acusações, nem em relação ao apartamento triplex, e nem sobre o armazenamento, né, do que ele chama daquelas tralhas de presentes, né, que ele pode até dar esses presentes para guardar naquele palacião lá que ele fala, que é o prédio da Procuradoria Regional da República, que estão tentando mostrar que eles são também poderosos diante desses presentes que ele ganhou, que ele nem sabe que são esses presentes que ganhou ao longo dos 8 anos de presidente. Então, fiquei um pouco... Foram essas as minhas impressões, e espero que vocês comentem, compartilhem. Acho importante a democracia nesse sentido. Quem concorda, quem discorda. Mais tarde eu volto com mais impressões a respeito aí do pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.